Essa semana eu... Cadê a câmera? Aqui. Essa semana eu tava vendo um anúncio desses na internet falando assim: não sinta mais cansaço, não se canse mais. Eu pensei, gente, mas que receita que deve ser essa? O que esse povo tá ensinando pra gente não se cansar? Eu preciso desse negócio. Será que ele tá fazendo as pessoas se tornarem androides, máquinas, né? Só pode ser. Porque ser humano, pessoas comuns, infelizmente ou felizmente, se cansam. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre que o cansaço mental ele pode tanto adoecer a gente física e emocionalmente, quanto existem estratégias para lidar melhor com o cansaço mental, mas que não tem nada a ver com nunca mais sentir cansaço ou coisa do tipo, porque o cansaço é natural. O que não é natural, o que não é saudável, o que não é comum de se sentir é aquele extremo cansaço sem interrupção, sem descanso. Isso é o que realmente adoece, realmente prejudica não só o nosso corpo, né, o nosso fisiológico, o nosso emocional, quanto as nossas relações, né, familiares, as relações de trabalho, sociais e tudo mais. E esse é o perigo, né? Não é que a gente tem que buscar o ideal do não cansaço. Nunca vou me cansar, eu sou feita de ferro. Mas a gente tem que buscar saber descansar. Eu tenho falado bastante disso, né? Que percebo que as pessoas, principalmente aquelas que têm depressão ou que têm características de personalidade que podem influenciar no desenvolvimento de uma depressão, ou pessoas que já tiveram depressão ou outros problemas emocionais, ou mesmo que enfrentam problemas com ansiedade, essas pessoas elas precisam aprender a descansar, a relaxar. Então, primeiro, o cansaço mental. Geralmente a gente vai perceber que tem alguma coisa diferente, que a gente está mentalmente exausto, quando o nosso corpo demonstra alguns sinais. Então, fisicamente, o cansaço mental ele se manifesta por meio de algumas coisas, como aquela fadiga constante, né? Aquele cansaço contínuo, dores musculares, aquele torcicolo, aquelas dores nas costas, problemas com o sono, dificuldade para dormir, insônia, vários tipos de dores de cabeça, das mais leves e frequentes às crises terríveis de enxaqueca. Também é muito comum, inclusive, chegar ao consultório pessoas que estão passando ou já passaram por problemas gastrointestinais devido ao cansaço mental. O nosso coração é muito afetado pelo cansaço mental também, porque a gente pode desenvolver transtornos, problemas cardiovasculares, a gente pode desenvolver problemas respiratórios também. E a parte de sexualidade e reprodução também pode ser muito afetada, como disfunções sexuais e problemas no ciclo menstrual para as mulheres. E todos esses sintomas físicos, eles podem também vir acompanhados ou não por sintomas emocionais, que são o quê? Aquela falta de atenção, dificuldade de manter a atenção e concentração, falta de memória, a lentificação, o pensamento lento, né? A gente chama também outro sintoma mental ou emocional, que é a alienação. Às vezes a pessoa parece não estar presente nas situações, né? Ela está no mundo da lua. Esse cansaço mental ele também pode trazer sentimentos de solidão, impaciência, aumentar a agressividade da pessoa. Pode afetar a autoestima, diminuindo a autoestima da pessoa, causar uma coisa que a gente chama de paranoia, né? Que são aqueles pensamentos de que alguma coisa vai dar errado, ou que eu estou sendo de alguma maneira perseguida, o que é um sentimento de desconfiança no geral. E o cansaço mental, ele pode nos fazer nos tornar negligentes, tanto com a gente quanto com as outras pessoas, filhos, outras responsabilidades que a gente tenha, ou mesmo nos fazer sentir que estamos sendo negligenciados por alguém, né? Justamente por esse sentimento de desamparo que pode acontecer. E que às vezes está ligado com sintomas de depressão. Então, o cansaço mental, quando não cuidado, quando extremo, pode realmente contribuir para que a pessoa desenvolva um episódio ou um quadro depressivo. Então, uma pessoa
mentalmente cansada, ela pode reagir também de maneira, na verdade, não reagir, ela pode se tornar com pouca iniciativa para realizar as coisas. Ela pode se isolar, ela pode reagir de maneira negativa a qualquer tentativa de contato e pode tratar o outro com cinismo, com ironia. O cansaço mental pode sim fazer com que a pessoa tenha comportamentos de risco para ela ou para os outros, né? Por exemplo, a questão do suicídio. Então, eu tô falando de um extremo, mas que é uma possibilidade para pessoas que estão extremamente cansadas mentalmente, né? Estão exaustas mentalmente. Certo, então por que tudo isso acontece? Se eu tô cansada, eu vou sentir tudo isso, não tem jeito, não tem como resolver. Primeiro é importante sempre a gente compreender a raiz de todos essas manifestações do cansaço, né? Tudo isso que eu falei, tanto esses sintomas fisiológicos quanto esses sintomas emocionais mesmo, eles são sinais. É como se fosse uma panela de pressão. Eu uso muito essa comparação no consultório. É como se fosse uma panela de pressão e os sintomas, eles são a fumaça que sai, o barulho que a panela faz. Tudo isso é para sinalizar algo que não está em ordem, alguma necessidade que não está sendo satisfeita pra gente, tanto emocional quanto física. E mesmo sendo, por exemplo, a necessidade de comunicar que aquela situação está me incomodando, ou comunicar e pedir ajuda, porque eu realmente não estou conseguindo lidar sozinha com um certo tipo de situação, não estou conseguindo lidar sozinha com aquela responsabilidade, ou com todas aquelas responsabilidades. Quando eu não tenho habilidade, quando eu não aprendi, eu não sei, eu nem pensei em fazer algo para mudar a minha situação. Então eu me mantenho ali, de alguma maneira, por alguma razão, me forço a permanecer naquela situação que me cansa diariamente, constantemente, e eu não tenho possibilidade de mudar, ou eu acho que eu não tenho. E se eu, mesmo eu me mantendo ali, me prendendo naquela situação, sob aquela pressão, o meu corpo e o meu psiquismo, eles vão comunicar, eles vão dar sinais, eles vão pedir socorro. Especialmente o corpo, que geralmente é o que a gente sente primeiro, né? Aquele torcicolo, que sinaliza que tá demais, que eu preciso descansar, que não dá certo, ou a minha gastrite nervosa, que mostra que se eu não mudar alguma coisa eu vou ficar doente, vou desenvolver uma úlcera. Então, tudo isso são formas de comunicação que a nossa sabedoria interna busca. Então, partindo sempre dessa premissa de que eu preciso compreender, ter consciência do que esses sinais querem dizer, qual que é o problema que a minha fumaça está querendo sinalizar, para que eu possa agir e mudar o que eu preciso mudar e alcançar aquilo que eu realmente preciso. Então, lógico que sempre é necessário prestar atenção a quais sinais o nosso corpo e a nossa mente estão dando. E pela minha experiência, até na vida em geral, não só em consultório, mas sempre que eu vejo alguém com algum tipo de sofrimento nesse sentido, que tem a ver com cansaço mental, com a exaustão mental, a pessoa sabe o que está causando aquilo nela. Ela sabe racionalmente. Mas essa consciência de que eu estou falando é uma consciência que traz para mim a responsabilidade que eu tenho naquilo que eu estou sofrendo, naquela situação que eu estou passando. Porque só saber, né? Acho que existe algum ditado que fala isso. Saber não muda nada. A gente precisa realmente tomar consciência para se responsabilizar sobre aquilo que a gente está vivendo. Porque assim eu vou ter energia suficiente e vontade de mudar o que eu preciso mudar. Vou saber o que eu preciso mudar, o que eu posso mudar, o que está dentro do meu alcance. E às vezes eu vou tomar ações que são pequenas, mas que vão fazer grande diferença. É uma das coisas que eu mais ouço, inclusive no meu trabalho como psicoterapeuta. E dentre essas pequenas coisas, eu vou sugerir aqui para vocês 5 ideias, 5 estratégias para diminuir esse cansaço mental. Sempre lembrando que é importante, é imprescindível
entender o que é o seu sofrimento e se responsabilizar por ele, porque não existe receita mágica, não existe uma fórmula que vai te fazer se tornar uma máquina para não sentir mais cansaço. Não existe uma fórmula pra gente dar conta de tudo, né? Mas quais são essas 5 ideias? Vamos lá. Número 1, manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Hoje em dia, por exemplo, para quem trabalha em home office, né? As coisas estão muito misturadas, então acaba que eu não tenho divisões, não tenho uma organização nem física, às vezes, e principalmente mental, né? Do tempo e tudo aquilo que acontece. Então, por que equilíbrio? Equilíbrio não é uma constante. Essa palavra não é para transmitir aqui uma ideia de perfeição e harmonia e vamos meditar o tempo inteiro. Não é nada disso. É para dizer que é importante estabelecer limites saudáveis e flexíveis dentro daquilo que é nossa possibilidade, né? Para que a gente tenha uma vida satisfatória tanto no que diz respeito ao pessoal, familiar, quanto ao profissional. Então é importantíssimo estabelecer limites, saber o que é a minha prioridade a cada momento, saber o que eu realmente quero fazer, saber o que é o meu objetivo em cada área da minha vida, o que é mais importante, e nisso, olha, autoconhecimento é essencial. Agora, a segunda estratégia é dedicar tempo à família, porque é importante a gente, claro, fortalecer os vínculos familiares, os vínculos, as relações de base que a gente tem, né? Porque geralmente são essas relações que nos sustentam, tanto diante dos momentos mais difíceis, quanto dentro das situações mais doces e melhores da vida. Terceira estratégia para diminuir o cansaço mental é relaxar. Eu não preciso contar para você que você não é uma máquina, né? Então, próxima estratégia. Quarta estratégia é engajar-se em atividades prazerosas. A gente acha que descansar, que parar um pouco é perda de tempo. Se eu não estou fazendo nada, eu estou perdendo tempo, não estou produzindo. Mas também não significa que eu tenho que ficar fazendo nada o tempo inteiro. Fazer nada às vezes é importante para descansar e para relaxar. Mas a gente pode usar esse tempo também com outro tipo de atividade que não está relacionada a trabalho, que não está relacionada ao cotidiano ali de casa. Isso não é perder tempo, isso é ganhar energia. A quinta estratégia é praticar atividades físicas regularmente. Então é muito mais fácil para sua cabeça estar funcionando em ordem se o seu corpo também não está dando defeitos constantemente, não é mesmo? E a melhor forma de prevenir e fazer com que o seu corpo funcione bem é colocar ele em movimento. Então, retomando, primeiro, precisamos manter o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Segundo, nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo à família. Terceiro, relaxar, aprender a relaxar. Se você não sabe bem como fazer isso, de repente você pode tirar um tempo para fazer nada. Quarto, engajar-se, né, fazer algum tipo de atividade mais prazerosa, que até seja diferente do que você está acostumado. E quinto, praticar atividades físicas regularmente para manter o seu corpo funcionando. Tudo isso pode ajudar bastante para o alívio de tensões, que são muitas vezes a causa, né, para esses sintomas físicos do cansaço mental, mas também para combater o estresse. São formas de aliviar todo esse estresse que a gente vive. Bom, é isso, eu fico por aqui. Se você quiser deixar o seu comentário embaixo falando como que você alivia o seu cansaço mental, se puder curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que vai querer saber um pouco mais sobre como se manter mais descansado mentalmente, eu agradeço. Até mais!